Boa tarde a todos. Obrigada a Esther pelo convite e parabenizo também pela ideia, que foi muito bacana. Nós ficamos todas muito empolgadas, né, desde o primeiro e-mail, e tem sido um processo todo de conversa entre nós, para além desse dia aqui, e espero que continue aí. Bom, eu vou falar então sobre essa filósofa, que é a Nancy Fraser, é uma norte-americana, e eu não sou especialista, né, mas ela é da tradição da teoria crítica, eu tenho um pouco de familiaridade, da tradição dialética, então resolvi pegar alguém que não estava tão distante também do que eu tenho mais familiaridade. Então, assim, sem me alongar muito na introdução, mas só para localizar a Fraser na história da filosofia, né? A teoria crítica ela surge lá nos anos 30, então como uma continuação do marxismo no século XX, né, com uma tentativa com a tarefa de diagnosticar as patologias dos potenciais emancipatórios novos na sociedade pós-industrial, sociedade de consumo, aquilo que Marx então não pôde pensar. Eles, a partir de Marx, eles pensam novas questões, né? Nós temos a primeira geração com Adorno, Horkheimer, Marcuse, eram filósofos, economistas, juristas, né? Não eram só filósofos. E aí a gente tem depois a geração do Habermas, né? Sobre a Kátia, né? Falou sobre ele antes. E ele faz uma crítica a essa primeira geração, buscando por um novo conceito de racionalidade. E faz uma espécie de virada linguística na teoria crítica. Então ele começa a analisar mais a questão da linguagem, que ele achava que tinha ficado um pouco defasada, em prol de uma centralidade da categoria de trabalho. Então, no marxismo é muito forte a categoria de trabalho, e essas questões ficavam... E a linguagem, claro, envolve esses conflitos de gênero, etc., dos quais a gente está falando hoje. Aí, depois do Habermas, a gente tem a terceira geração, que é a do Axel Honneth, e ele também vai fazer uma crítica ao Habermas. A crítica do Honneth em relação a ele é a de que o Habermas acabaria não levando em conta muito o momento do conflito social como uma mediação necessária. Então ele acha que o Habermas, ao separar aquelas esferas, mundo da vida, etc., ele acaba não sabendo como lidar com a relação entre elas, e o elemento da luta de classes, do marxismo, ficava um pouco apagado, e a ideia do conflito. Então o Honneth ele vai buscar lá em Hegel a ideia de reconhecimento, de luta por reconhecimento, né? A Fábio comentou antes a dialética do senhor e do escravo, da qual a Beauvoir é herdeira, como muitos filósofos franceses daquela época. Então ela, o Sartre, o Merleau-Ponty, muitos assistiram às palestras do Kojève, né, lá na década de 30, na França, e ele centrava muito nesse capítulo 4 da Fenomenologia do Espírito, onde o Hegel apresenta essa luta por reconhecimento. O que é essa dialética, né? A relação senhor-escravo. O Hegel avalia isso, aí tem muitas discussões sobre o significado epistemológico, social disso, mas, em suma, é a ideia de uma relação que é meio falsa, artificial, não legítima, porque não é simétrica, né? Então, quando você tem um senhor e um escravo, como que a legitimidade desse senhorio se dá? Se o escravo não é capaz, não é reconhecido como igual, como que ele pode reconhecer a autoridade do senhor? Essa só poderia ser reconhecida se ele tivesse autoridade para tal. E como ele não possui, é uma relação assimétrica, né? E porque o senhor não reconhece o escravo como autoridade, etc. E aí o Hegel então propõe que você só é livre quando existe esse reconhecimento, né? E esse é um estágio que tem que ser superado. O Hegel não para aí, né? Inclusive um dos problemas da leitura deve ficar pautado só nessa questão da luta. E para Hegel esse é um momento a ser superado. Então, na enciclopédia, na filosofia do direito e outras obras, ele já trata de formas simétricas, propõe formas simétricas de reconhecimento. Bom, mas enfim, o Axel Honneth, então, ele vai resgatar esse conceito, né? E o que é esse reconhecimento? Ele não é apenas uma questão psicológica, porque, à primeira vista, um dos aspectos é um pouco aquilo sobre o que a Neuci tem falado bastante, também a Kátia falou sobre essa questão do desenvolvimento da autonomia e das capacidades do indivíduo, né? Então eles vão criticar, por exemplo, os contratualistas,
dizendo que eles partem de uma ficção de indivíduo, como se o sujeito já nascesse pronto. E aí vai dizer isso desde o Hegel já, que o indivíduo, para ele ser um cidadão político capaz e para assinar esse contrato, ele já pressupõe muita coisa para ele se formar enquanto tal. Por exemplo, estima desde criança, se a criança, um menino de rua, pensemos, né, se ele não tem alguém que o ame desde criança e tal, ele acaba não desenvolvendo capacidades que o levarão a ser um cidadão capaz na sociedade futuramente, né? Mas, por outro lado, o Honneth é criticado por esse reconhecimento ser muito psicológico. E me parece que, ultimamente, ele tem tentado mostrar que ele é um reconhecimento institucional também. E aí muitos hegelianos também vão por esse caminho, como o Robert Pippin, de que o reconhecimento não é só uma questão de olhar no olho e falar, eu te reconheço como meu igual. É uma questão de você garantir institucionalmente as condições que tornam o indivíduo apto a ser um full partner, né? Ser um parceiro completo, alguém totalmente capaz na sociedade civil. Certo, eu vou falar então da Fraser. Ela foi aluna do Honneth, é professora atualmente em Nova York, se não me engano, uma das principais figuras aí da teoria crítica da atualidade, né? Eles têm um livro juntos, chama Da Redistribuição ao Reconhecimento, não sei se tem tradução já, e ela tem vários livros dela também. Aí eu li alguns textos dela e resumi alguns pontos aqui, né? Então vamos lá. Como diz o título da minha fala, Dimensões Econômica, Social e Política da Injustiça de Gênero. Então, a Fraser, ela diferencia esses conceitos, né? Acho que é uma diferenciação útil, didática e esclarecedora sobre várias coisas que a gente já tem falado aqui hoje. Primeiro lugar, injustiça econômica. Aí ela categoriza 3 pontos dessa injustiça. Primeiro, exploração. O que é a injustiça, a exploração? É você ser expropriado do fruto do seu próprio trabalho. Uma categoria do Marx, né? Categoria econômica. Segundo, B, marginalização econômica, que é você ser obrigado a um trabalho indesejável e mal pago ou não ter acesso ao trabalho remunerado, mas alguma outra forma de trabalho, troca de comida, etc. E C é a privação, não ter acesso a um padrão de vida material adequado. Então ela exemplifica que essa injustiça econômica, que ela vai conceituar como de gênero, né? Logo eu vou falar sobre isso, que as mulheres sofrem mais, ou enfim, articulam todas essas injustiças em si, né? Um exemplo dessa injustiça econômica, então, é a teoria do Marx, a categoria de exploração capitalista, o Rawls, né, com a questão da distribuição dos bens primários, o Dworkin, com a ideia de igualdade de recursos, etc. B, injustiça cultural ou simbólica. Essa é uma forma de injustiça, segundo ela, que se radica nos padrões sociais de representação, interpretação e comunicação. O primeiro item que ela elenca é a dominação cultural, ou seja, você ser submetido a padrões de interpretação e comunicação associados a outra cultura, alheios ou hostis à sua própria. B, ocultamento. É você tornar-se invisível por efeito das práticas comunicativas, interpretativas e representacionais autorizadas no seio de uma cultura. C. Desrespeito. É você ser difamado ou desqualificado rotineiramente nas representações culturais públicas, estereotipadas e ou nas interações da vida cotidiana. E aí ela diz quais que seriam os remédios que são apresentados para essas formas de injustiça, né? Para a injustiça econômica, ela diz, um dos remédios possíveis é a reestruturação político-econômica, ou seja, a redistribuição de renda ou a reorganização da divisão do trabalho, numa perspectiva marxista, né? A questão da redistribuição seria uma perspectiva ainda liberal, né? Os controles democráticos do investimento público, etc. Tudo isso ela reúne sob a categoria de redistribuição. Então aqui pode falar de Marx, de Rawls, liberais, comunistas, né? E para o segundo, para a injustiça cultural simbólica, o remédio seria uma mudança cultural simbólica, né, obviamente. Então seria a revalorização das identidades desrespeitadas e dos produtos culturais dos grupos difamados, né, nesse caso as mulheres.
o reconhecimento e a valorização positiva da diversidade cultural, ou aquilo que os colegas estavam falando também sobre essa diferença que as mulheres reconhecem, né? Não uma diferença no sentido essencialista, por natureza, né? Mas uma diferença performada, né? Criada, etc. E aí ela diz, mas existe uma ideia também mais abrangente, que é essa da transformação dos padrões sociais de representação, interpretação e comunicação, de modo a transformar o sentido do eu de todas as pessoas. Então, também não seria só, nesse caso, políticas públicas voltadas para as mulheres, mas numa ideia de transformação da sociedade como um todo, a fim de que os próprios homens e a própria ideia até de homens se transformem nisso, não só a de mulher, etc. Né? E isso tudo ela abrange sob o conceito de reconhecimento. Por um lado, então, ela vai notar uma tensão entre essas duas formas de injustiça e de respectivas lutas. Né? Primeiro, a questão do reconhecimento. Aqui eu quero fazer um pequeno parêntese. O reconhecimento é geralmente associado a uma filosofia identitária, que se chama, né? E por isso criticado por causa disso. Ou seja, a ideia de uma identidade prévia, ela é castradora, ela seria ruim, como a filosofia da diferença enfatiza bastante. Mas aqui, a ideia de reconhecimento, no Hegel já é assim, ela não é a ideia de uma identidade prévia, ela é ao contrário, e aí o Pippin fala que razão prática seria essa, no caso do Hegel, se é uma coisa a priori, se você vai reconhecer algo que já estava lá desde o começo, né? Não se trata disso, na verdade, essa identidade, o próprio sujeito não sabe dela também, e é no processo, e nessa razão prática que acontece esse processo. Essa ideia, então, vai contra o essencialismo, né? Que é aquela pergunta, mas você não é mulher? Né? Você não tem certas coisas, né, que se atribuem a você? Aí você é logo chamada de mulher desnaturada, que foi justamente o que alegaram para mandarem para a forca a Degouche, na Revolução Francesa, sobre quem a Jaque vai falar daqui a pouco, né? O Robespierre, o Marat. Por acaso eu li que esse foi o motivo que alegaram, uma desnaturada. Por quê? Porque são mulheres que negam essa essência que eles alegam que a mulher tenha, né? Que é de não participar da política, de não pensar sobre a política, etc. Mas aí então eu queria salvar o peixe aqui, o rei, para dizer que, na verdade, como diz o Habermas, o reconhecimento vem do Fichte primeiro, né? Então, no Kant, você tinha acesso ao eu penso, acompanha todas as suas representações e tal. E no Fichte, não. Só é possível você ter autoconsciência de frente a outro ser humano. Então, e aí o Hegel transforma isso, faz uma festa, transforma uma coisa histórica, social e tal. E aí o Habermas fala, o Fichte e o Hegel são os primeiros pensadores da diferença na história da filosofia. Os primeiros pensadores a pensar uma razão aberta, inclusiva, historicamente mutável, etc. E aí esse conceito de diferença, inclusive, aqui eu não posso falar disso, mas a gente fala muito sobre ele, seria legal pensar também nas implicações semânticas, né, desse par, identidade e diferença. Né? Na lógica da essência de Hegel, ele apresenta várias formas de você falar que uma coisa é diferente da outra. Então tem muitas nuances aí nessa questão. Né? E para ele, no fim, esse par forma a contradição, e a contradição move todas as coisas. Mas aí é uma teoria dela. Mas, no mais, o Hegel é um machista de plantão, apesar de ter dado todo esse impulso revolucionário pra gente, é terrível as coisas que ele fala sobre a mulher, né, professor Ciota? Na filosofia do direito, ele diz que é um perigo a mulher na política, né? Ele diz que a mulher, na filosofia do espírito, é o espírito carente de consciência. Então, a Antígona, sobre quem a Miriam falou, sobre uma revolucionária, no Hegel, é um super tapa na nossa cara, né? Porque ele fala que é a mulher, porque ela representa a esfera privada, etc. É isso mesmo, né? A mulher é a esfera privada, a mulher não tem nada a ver com a esfera pública. Mas, continuando, então, fechando parênteses, para a Fraser. Qual que é a tensão que a Fraser nota? Enquanto as políticas, as lutas de reconhecimento buscam promover a diferença ou a diferenciação do grupo, as políticas de redistribuição buscam abolir a diferença, os arranjos econômicos que embasam a especificidade do grupo. Por exemplo, a diferença salarial. Então, as mulheres ganham 70%, né, segundo os dados do IBGE, do salário dos homens,
E a nossa luta nessa área é justamente para apagar a diferença. Nós não queremos ser diferentes nesse sentido, né? E que entra em tensão com esse reconhecimento da diferença, né, nas outras lutas. E uma pode, inclusive, agir contra a outra. Isso é um problema prático que a Fraser detecta. Ela é ativista também dos Estados Unidos, né? E sempre dialoga com os grupos feministas. Então, ela tem um conceito que ela vai chamar de coletividades bivalentes. São grupos que implicam tanto redistribuição quanto reconhecimento. Entre eles estão o gênero e a raça. Então ela diz, o gênero, por um lado, ele é um princípio estruturante básico da economia política, pois ele estrutura a divisão fundamental entre trabalho produtivo remunerado e trabalho reprodutivo doméstico não remunerado, atribuindo às mulheres a responsabilidade primordial por esse último. Então é isso que a Ana falava, né? Essa questão do trabalho doméstico, da reprodução da vida, de lavar roupa, de lavar louça, de cuidar dos filhos, isso é tudo atribuído à mulher, enquanto o homem sai de casa e ganha esse trabalho remunerado. Então, é muito naquele sentido de dizer isso nos Dia das Mães, né? Dizem, vocês têm muito amor, vocês são amorosos. Não, isso é trabalho não pago, o nome disso, né? Isso não é amor. Aí, por outro lado, também estrutura a divisão interna ao próprio trabalho remunerado entre as ocupações de remuneração mais alta, em que predominam os homens, e ocupações de colarinho rosa, que ela fala de baixa remuneração, nas quais predominam as mulheres, como, por exemplo, empregadas domésticas. Logo, ela vai dizer, então, que são modos de exploração, marginalização e privação, aqui falando da esfera da justiça econômica, né, marcados pelo gênero. Então, ela vai dizer, então, as lutas econômicas são atravessadas pelo gênero também. Né? Se a gente quer pensar um marxismo classista, toda essa questão, né, as coisas elas são bem juntas, certo? Mas, além disso, então, ela fala, a injustiça de gênero é também uma injustiça distributiva. Na medida em que o gênero não é mais do que uma diferenciação econômico-política, a gente exige que ele seja abolido. Então, nós queremos o fim do gênero quando a gente fala de diferença salarial, essas questões econômicas. Mas, por outro lado, atenção, o gênero é também uma diferenciação de valoração cultural. E aí ela elenca, então, os principais pontos. Primeiro, androcentrismo, que ela define como a construção autorizada de normas que privilegiam os traços associados à masculinidade. B, sexismo cultural, desqualificação generalizada das coisas codificadas como femininas. E aí ela inclui violência sexual e doméstica, representações banalizantes, objetificadoras e humilhantes na mídia, assédio, sujeição das próprias mulheres às normas androcêntricas, exclusão das esferas públicas e centros de decisão, negação de direitos legais plenos e proteções igualitárias. Então, a Fraser vai defender a tese segundo a qual há uma independência relativa da economia política nesses fenômenos. Não é simplesmente uma superestrutura, né, como no marxismo clássico tenderíamos a pensar, mas se trata há uma certa independência. E qual que é o remédio nesse caso? É uma mudança dos valores culturais que privilegiam a masculinidade e negam respeito às mulheres. Bom, ela vai dizer que, então, essas normas culturais sexistas e androcêntricas, elas estão institucionalizadas no Estado e na economia. E que a desvantagem econômica das mulheres restringe a voz das mulheres. Aí entra a questão da justiça política também, acarretada por essas outras duas. Que elas também, em consequência disso, elas também não têm tanta possibilidade de ter uma representação política, de ter uma voz, né? Então, também há o impedimento da participação igualitária na formação da cultura, nas esferas públicas e na vida cotidiana, tudo o que leva a um círculo vicioso de subordinação cultural e econômica das mulheres. E aí, então, entra a grande questão que ela coloca: como perseguir ao mesmo tempo redistribuição e reconhecimento, né? É o grande problema. Ou seja, como abolir a diferenciação de gênero e, ao mesmo tempo, valorizar a especificidade do gênero. De modo análogo, funciona com a questão da raça. Ela diz, a divisão racial contemporânea do trabalho
A divisão racial contemporânea do trabalho faz parte do legado histórico do colonialismo e da escravidão, de modo que a população negra se constitui atualmente como uma casta. Não é só na Índia que tem casta, nós também temos castas. A justiça exige, nesse caso, que a raça, enquanto uma diferenciação econômico-política, seja abolida, da mesma forma que o feminismo. Por outro lado, a raça também tem dimensões culturais valorativas. Primeiro, eurocentrismo, construção autorizada de normas que privilegiam os traços associados ao homem branco, ou ser branco, melhor dizendo. B. Racismo cultural. Desqualificação generalizada das coisas codificadas como negras, pardas ou amarelas. Aí, nesse caso, os danos sofridos são representações estereotipadas, humilhantes na mídia, como criminosos, brutais, primitivos, estúpidos, etc. Violência, assédio, difamação, sujeição dos próprios negros às normas eurocêntricas, exclusão, marginalização das esferas públicas e centros de decisão, negação de direitos legais plenos e proteções igualitárias. E nesse caso, da mesma forma, então, o remédio é um reconhecimento, essa questão do reconhecimento positivo. E aí, então, para finalizar, a Fraser, ela distingue entre remédios afirmativos e remédios transformativos. Aí ela vai dizer assim, há remédios que são afirmativos, ou seja, eles se preocupam em corrigir efeitos desiguais de arranjos sociais, sem abalar a estrutura subjacente que os engendra. Os remédios transformativos buscam corrigir os efeitos desiguais por meio da remodelação da estrutura gerativa subjacente. No caso da injustiça cultural, um remédio afirmativo é o multiculturalismo mainstream, né? Ou seja, você só, a mídia, né, com a coisa da Coca-Cola, vender coisas, a maneira como as empresas, a indústria se apropriam disso, né, e acabam vendendo e fazendo girar a própria estrutura que, na verdade, economicamente mantém essa divisão. Deixa-se desse modo intactos os conteúdos das identidades e as diferenciações. Então, por exemplo, eu vou contrapor isso agora à teoria queer, que é uma teoria desenvolvida por e pela Butler e outros autores, e que é diferente disso. Então, a gente está falando, nesse caso, deixa intacto o conteúdo da identidade. Então, uma identidade gay, por exemplo, e não se questiona, que não se tenta desconstruir, apenas se usa isso para vender coisas para esse público, assim taxado, né, por assim dizer. Por outro lado, ela vai falar, existe, então, esse reconhecimento afirmativo para a homofobia e o heterossexismo, associado com a política de identidade gay, uma afirmação. Aí os remédios transformativos, no caso da homofobia e do heterossexismo, ela associa a política queer, que se propõe a desconstruir a dicotomia homo-hétero. Então, eles não trabalham mais com essa questão, ou você é homo, ou você é hétero, mas a coisa é muito mais complexa e fluida do que isso, né? Então, o remédio 1 acaba tratando a homossexualidade, nesse caso, como uma positividade cultural, um conteúdo pronto, quase uma essência fixa. E esse remédio transformativo, nesse caso cultural, ligado à política queer, a trata como um correlato construído da heterossexualidade. Não busca consolidar uma identidade gay, mas desconstruir a dicotomia homo-hétero. Com isso, não se trata de dissolver toda a diferença sexual em uma identidade humana única, mas manter um campo sexual de diferenças múltiplas, não binárias, fluidas, etc. No caso da injustiça econômica, os remédios afirmativos estão associados historicamente ao estado de bem-estar social, né? Pós-Segunda Guerra, então, desenvolvido o Rawls é um dos teóricos importantes que desenvolveram teorias sobre isso, né? E essas teorias, então, elas propõem compensar a má distribuição terminal, porém, elas não alteram a maior parte da estrutura econômico-política subjacente. Então, concentra-se principalmente em aumentar o consumo dos grupos economicamente desprivilegiados, mas não há uma reestruturação do sistema de produção. E os remédios transformativos, escreve Fraser, são associados historicamente ao socialismo, né? Então, buscam compensar a distribuição injusta, transformando a estrutura
estrutura econômica política subjacente, reestruturando as relações de produção. Aí ela ainda faz algumas observações interessantes sobre essas relações, esses conceitos que ela cria. Os remédios afirmativos para as injustiças de distribuição podem acabar criando injustiças de reconhecimento, ou seja, estigmas das pessoas vulneráveis que passam a ser vistas como beneficiárias de uma generosidade especial. Então, é o preconceito contra os beneficiários do Bolsa Família, por exemplo, né? Que então começam a ser vistos como folgados, né? Estão roubando meu dinheiro, pagam meus impostos, etc. Então, é um remédio afirmativo para uma injustiça de distribuição que cria uma injustiça de reconhecimento, porque estigmatiza essas pessoas, né? Os remédios transformativos tendem a combinar programas universalistas de bem-estar social, reformas tributárias, políticas macroeconômicas voltadas para criar pleno emprego, um vasto setor público não mercantil, propriedade pública significativa, decisões democráticas quanto às prioridades socioeconômicas, né? Logo, esses remédios eles tendem a dissolver a diferenciação de classe e não criar classes estigmatizadas, né? Então, o fim do socialismo é acabar com as classes sociais. Contudo, tende a não dissolver uma concepção universalista de reconhecimento. Então, justamente também nessa medida em que se considera o proletariado, vamos dizer, né, como uma coisa homogênea, acaba o marxismo de forma geral, né, acaba deixando um pouco de lado essa questão das especificidades e tendo conceitos muito universais, como a Célia falou sobre isso também na fala dela hoje, a crítica a algumas feministas socialistas do essencialismo, né. Bom, então, por fim, tem essas considerações que ela faz, e aí, então, ela fala que a igualdade, ela tem que ser também essa igualdade participatória, que é essa questão da política, né? E ela interpreta a participação de uma maneira muito mais ampla do que as noções liberais, que nos são mais familiares. Que ela então, essa ideia do reconhecimento como full partners, ou seja, alguém que tem acesso aos pré-requisitos institucionais para ser um membro da sociedade. Recursos econômicos, mesmo nível de reconhecimento, de respeito e voz política. E eu termino por aqui, obrigada.